Boa tarde, estamos no ar com mais uma entrevista aqui no Facebook do Amazonas Atual. Estou aqui com o deputado estadual Sidney Leite, que vem conversar com a gente um pouco sobre a questão da saúde no Amazonas. Eu recebi ontem uma informação, né, de que os secretários municipais de saúde estavam reunidos em Manaus, num encontro para discutir a questão da saúde no Amazonas e preparar uma carta aberta pela saúde do Amazonas. Essa carta está pronta, a gente tem até aqui uma cópia dela, né? Tem uma série de sugestões que deverão ser apresentadas aos candidatos a governador nesta eleição. E o Sidney Leite comentava sobre isso, eu o convidei para vir aqui para discutir um pouquinho esse assunto com ele, até porque o Sidney já foi prefeito de Maués, né, e entende muito bem como é que funciona essa questão da saúde no Amazonas. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Valmir. Boa tarde a todos os telespectadores e agradecer pelo convite e também aqui pela sua audiência. Deputado, o senhor diz aqui que apoia essa carta aberta, né? Quais são as principais sugestões que essa carta traz para os problemas da saúde que são enfrentados por toda a população do Amazonas? Primeiro, Valmir, é que o SUS ele preconiza o cofinanciamento da saúde pública, né? E no estado do Amazonas, a gente tem um modelo da concentração desse recurso no estado. Porque veja bem o seguinte, quantos casos nós temos e problemas que quando chega ao seu pico vai bater numa unidade de média complexidade, principalmente aqui em Manaus, de hipertensão e diabetes, certo? E eu me refiro a isso à atenção básica, que poderia ter um cofinanciamento e de poder melhorar esse atendimento. A outra reivindicação é no sentido da gente poder levar na média complexidade para os polos do interior do estado. Porque veja bem o seguinte, nós podemos diminuir significativamente a fila de pessoas que têm demanda por cirurgia, começando fazendo esse trabalho também pelo interior do estado. Porque se você chegar hoje, a grande maioria dos hospitais do interior tem leito sobrando. Mas não é o que ocorre na cidade de Manaus, certo? Então você pode fazer várias cirurgias eletivas e reduzir sensivelmente essa fila. E a outra é que nós possamos dotar, né? E isso não se tem a pretensão de que se resolva tudo em um único governo, mas de que você pegar municípios, polos e melhorar essa estrutura, inclusive com UTI. Porque muitas vezes tem pacientes que vão para a UTI, mas não é um caso tão grave, tem casos outros de recuperação. Então, você, num primeiro momento, você daria mais dignidade a esse atendimento. Por quê? Porque não é simples para uma pessoa sair do município e vir ser atendida em Manaus. Segundo, você desafogaria o sistema na cidade de Manaus. Pois é, o que acontece na maioria dos municípios do interior é que o prefeito reserva ali um recurso para contratação de aeronaves, de aviões, para transportar pacientes para a capital, em vez de utilizar esse recurso ali para melhorar a saúde. Não teria como fazer isso ou é muito caro? O que acontece é que há vamos dizer assim, não há uma política de integrada. Por quê? Porque o grosso da média complexidade está na cidade de Manaus, certo? Mas nós temos em torno da metade da população no interior do estado. Ou seja, o estado hoje não funcionaria sem os municípios, porque, inverso do que ocorre na cidade de Manaus, os hospitais que são de competência do estado só funcionam por causa do prefeito. Se o prefeito não contratar o médico, se o prefeito não suprir as demandas do hospital, o hospital não funciona. Para se terem uma ideia, a cada ano que passa, é menor o número de servidores da Secretaria de Estado da Saúde. Então é preciso que o Estado não só assuma isso, mas possa discutir o cofinanciamento, para que a gente possa também ter especialidades no interior. Então este é um desafio. E o prefeito contrata remoção aérea, porque também esse é um outro desafio, certo? O sistema de transporte de pacientes, ele não é um sistema bem elaborado e bem trabalhado. Porque senão, vejamos, esse sistema poderia ser administrado e controlado pelo Corpo de Bombeiros, que
tem conhecimento, tem formação técnica e que poderia, mesmo essa aeronave sendo uma aeronave terceirizada, poderia dar o suporte necessário para que este processo fosse um processo feito com melhor qualidade. A segunda questão, eu volto a insistir nessa questão das cirurgias, porque se nós, primeiro, melhorarmos a atenção básica, e esse é um desafio, a gente diminuir a internação. Mas as cirurgias, nós podemos fazer muito dessas cirurgias no interior, como também consulta, seja de urologista, seja de neuro, oftalmologista. Para se ter uma ideia, pararam as cirurgias de catarata no interior. Elas estão concentradas na cidade de Manaus, mesmo dentro da pactuação do SUS pelo governo do estado. Então, eu entendo que essa carta proposta, ela vem atender o clamor não de prefeito A ou B, de partido A ou B, mas de uma necessidade de grande parte da população do interior do estado. E isso representa um avanço. Por que representa um avanço? Porque nós vamos diminuir a demanda aqui na cidade de Manaus, seja do ponto de vista das cirurgias eletivas, seja do ponto de vista das consultas e exames, porque se nós começarmos a adotar municípios polos e garantindo a resolutividade, nós vamos diminuir essa demanda. Então, se você tiver um ortopedista e material necessário e anestesista para fazer cirurgias ortopédicas em determinados polos do interior, essa pressão vai diminuir aqui na cidade de Manaus. Agora, essa questão dos polos, essa proposta de criação de polos no interior, não é nova, né? Não é nova. Ela já há um clamor antigo por parte dos municípios. Há um clamor e há também uma série de promessas em período de campanha que não foram cumpridas, né? Eu lhe convidei aqui também porque o senhor fez parte do governo amazonino recentemente, né? Apoiava ali os governos passados, recentes, né? Do governo de Omar Aziz e do governador José Mello, e foi secretário de governo. Essa questão era discutida já no governo, durante sua passagem por lá? Já, por exemplo, você lembrou uma coisa, eu fui prefeito, eu presidi a Associação dos Municípios, Associação Amazonense dos Municípios, e nós discutimos o seguinte: desde a contratação do médico, né, levando em consideração a distância e o tamanho do município, para que nós pudéssemos suprir, porque antigamente se tinha uma dificuldade muito grande de profissional de saúde. Antigamente, para você contratar um enfermeiro, um odontólogo era difícil, hoje não, é fácil, tem um fisioterapeuta, um psicólogo. Mas essa é uma realidade premente. Por quê, Valmir? Porque o modelo de saúde, de gestão de saúde que está posto para nós amazonenses se mostrou ineficiente. É um custo elevado, né? O Estado pagou ano passado 2 bilhões e 500 milhões, mas nós sabemos que tem dívidas e tem um passivo significativo. Se você fosse colocar tudo, isso daí daria quase 4 bilhões, e nós não temos essa saúde com este valor, né, investido. Então, eu entendo particularmente que os secretários municipais, de modo geral, estão corretos nesse sentido e que nós precisamos aprofundar esse debate na busca da solução. Se nós descentralizarmos para o interior do estado a média complexidade, nós já vamos ter um conquista e um avanço muito grande, como também a questão das cirurgias eletivas, porque a gente diminui a pressão aqui na cidade de Manaus e nas estruturas de saúde que nós temos. É lógico que nós precisamos garantir também a eficiência. Município que cumpre a cobertura vacinal, município que atinge suas metas, precisam ter um tratamento diferenciado daquele que não atinge as suas metas nem faz a cobertura vacinal, por exemplo, a cobertura vacinal. Então, eu entendo que tem que ter critérios e que seja premiado o mérito, mas que a gente possa utilizar experiências que já dão certo nesse sentido, inclusive no estado vizinho do Pará, que tem soluções e modelos que estão funcionando, que estão melhorando, para que a gente possa ter uma saúde de melhor qualidade ofertada à população do nosso estado. O senhor falou há pouco da atenção básica. A atenção básica ela é responsabilidade do município, não é? Sim, ela é responsabilidade do município, mas nós podemos fazer um trabalho articulado, tendo em vista que muitos dos problemas eles vão estourar na média complexidade, da gente fortalecer a atenção básica. Eu creio que a gente possa, por exemplo, a cidade de Manaus tem muitas áreas que a prefeitura não está conseguindo atender com atenção básica. Isso é fato, isso é realidade, né? Por quê? Porque nós sabemos que o custo da saúde não é barato. Então, se nós conseguirmos implementar isso e fazer esse aporte, é mais barato atender um paciente na atenção básica do que na média complexidade.
Uhum. O que seria a atenção básica, só para o nosso telespectador, as pessoas que estão nos assistindo, entenderem o que é, quais são as atividades que a saúde na atenção básica prestaria para... É aquela tipo demanda que você procura o posto de saúde do local que você mora. Né? Uhum. Não é aquilo que requer, porque muitas vezes também nós temos uma cultura, é o seguinte, né? Eu estou com uma gripe forte, estou com febre, eu não vou na unidade básica de saúde, eu vou no hospital, né? Que na realidade você devia procurar a atenção básica, né? Mas... eu preciso fazer controle de hipertensão e diabetes. Não, eu quero ir no hospital, enquanto você poderia procurar o médico da unidade básica de saúde. São essas ações, porque se nós melhorarmos isso e ter o controle disso dentro do que está preconizando esse trabalho do SUS de cadastramento de todos os pacientes, nós teremos com certeza a redução da procura pela média complexidade. Eu citei aqui o caso específico da hipertensão e da diabetes, que são casos clássicos. Inclusive, Valmir, eu não tenho os números hoje, mas nós temos um número significativo com amputação aqui no estado do Amazonas por descontrole da diabetes, certo? Então, são ações que a gente amputação já cai na média complexidade. Já cai na média complexidade e o que ninguém deseja isso, né? Por exemplo, nós estamos vivendo esse surto de malária, mas a competência da cobertura vacinal é das vigilâncias municipais, né? É lógico que precisa da articulação e do comando do governo do estado pela vigilância sanitária estadual, mas uma coisa não funciona sem a outra, por isso a gente precisa aprofundar. Agora, eu te garanto aqui, os municípios estão gastando muito em saúde, mas está faltando o quê? Faltando o Estado coordenar e articular e melhorar o financiamento. Por quê? Porque se os municípios não tivessem responsabilidade com os hospitais, com certeza daria mais fôlego para a atenção básica e para melhorar esse serviço da atenção básica. A média complexidade é a responsabilidade do Estado. Do Estado. E o que acontece é que grande parte dos hospitais no interior do estado são financiados também pela prefeitura, é isso que acontece? Não, nenhum hospital funciona no estado, no interior do estado, se não for os municípios. Desde o médico até alimentação e suprimento de medicamento. Se não tiver isso, não vai. Você pode aqui, eu estive recente no município de Iranduba, né? E tem essa necessidade, tem essa deficiência. E que os municípios ficam gastando, né, de forma não planejada, não articulada e nem organizada. Isso significa então que o governo só está investindo em saúde na capital? O grosso na capital, deixa muito a desejar no interior do estado. E aí o que ocorre? Aquilo que você disse, o paciente vem para Manaus, né? Precisa fazer uma cirurgia tal, vem para Manaus. Tem uma fratura, vem para Manaus. Tem uma consulta que requer de um urologista, vem para Manaus. Precisa no neuro, vem para Manaus. Então, não tem como. O sistema de Manaus absorve o todo. E, às vezes, também até de estados vizinhos, como a região ali de Santarém, aquela parte do estado do Pará, também vem para a cidade de Manaus. Então, não tem como não sobrecarregar. Sobrecarrega o sistema, certo? E é necessário nós rediscutirmos isso e buscarmos uma política que dê resultado para o melhor atendimento à população. Agora, a atenção básica é uma área da saúde que precisa ser melhorada também, né? O senhor disse que a população não procura o posto de saúde para um atendimento que seria de atenção básica. Mas, na verdade, na maioria dos municípios, quando você procura um posto de saúde, você vai encontrar lá, no máximo, um enfermeiro ali para fazer o curativo. Isso é verdade. O que eu estou dizendo é que nós temos uma cultura de, às vezes, procurar o hospital em detrimento de atenção básica. Por conta disso, né? Você está certo. Cultura que você está certo. Você procura o posto de saúde e não acha ninguém isso lá. Isso não é só no interior. Isso também em Manaus. Nós precisamos melhorar a atenção básica. Nós precisamos fortalecer a atenção básica. Não só com a presença do médico e de outros profissionais, mas também com condições de ter resolutividade de exame, que é um problema sério, e da garantia do medicamento. Porque se nós não tivermos isso, medicamento não é um negócio barato, é algo caro. Só para você ter uma ideia, quando o governador amazonino assumiu o governo, agora no dia 4 de outubro passado, a fila do CIGEG eram mais de 12 mil cirurgias eletivas, 85 mil consultas, eu estou falando em números redondos, e mais de 40 mil exames.
Essa é a fila do CIGEG. Então, veja bem uma coisa, isso a gente precisa organizar, por isso que eu apoio esta carta, no sentido de quê? De que os governantes e os candidatos ao governo possam ter essa devida atenção e que seja algo discutido e planejado e pactuado com os municípios, que essa pactuação não seja um mero ato formal de cumprir resoluções do Ministério da Saúde, mas que venha ao encontro da nossa realidade. E nós estamos falando só da população, né? Vamos dizer assim, branca, porque ainda temos um outro desafio, que é a saúde indígena, que é um grande desafio, que tem recursos superior em relação à população não indígena, mas que ela não tem se demonstrado eficiente aqui no estado do Amazonas, que nós precisamos melhorar muito. E aí, Valmir, infelizmente, nós ainda temos alguns municípios no estado, e não são poucos, que sequer têm água encanada potável. Nós temos esse tipo de problema. Nós temos desafio na questão da cobertura vacinal. Então, nós precisamos sim, você está certo, melhorar a atenção básica. Mas nós também não podemos abrir mão de continuar com um modelo centralizador. Eu entendo que o Estado é chegado o momento de rediscutir isso, certo? E fortalecer as ações na ponta, para que a gente possa melhorar o serviço. Isso não é uma pauta que deveria ser pauta do parlamento estadual, dos deputados? A gente percebe, a gente vê, assistindo aqui do lado de fora, né? O que acontece na Assembleia Legislativa são disputas ali muito pequenas, de temas muito pequenos, e não se discute um assunto tão importante como é a saúde do Estado, né? Concordo com você, e eu entendo que é chegado o momento de não só a segurança, mas, por exemplo, a questão... Vou resgatar aqui um pouco do que eu falei do Estado do Pará. Nós fomos o primeiro a entrar nessa crise, na recessão, e estamos aqui saindo, né? A gente vê os números do crescimento do faturamento do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus. Mas eu entendo, Valmir, que é chegada a hora de nós termos outras atividades econômicas. Nós não podemos depender só do polo industrial da Zona Franca. E isso passa pelo quê? Passa pelo setor primário, passa pela exploração mineral, que está junto ao setor primário, passa pelo turismo, certo? Passa por exploração de produtos madeireiros e não madeireiros, que também está no setor primário. E agora nós tivemos essa boa notícia, né, de garantir que o CBA tenha a sua personalidade jurídica e possa acessar recursos do PID para avançar na pesquisa, e a parte de tecnologia da informação, que é o que eu acredito, certo? Mas você está correto, muitas vezes o parlamento se perde pela pequenez do debate, da oposição contra a situação. Veja bem um problema da segurança. Nós somos vizinhos dos maiores produtores de droga. E, infelizmente, o interior do Estado virou rota do narcotráfico internacional de drogas. Ou a gente busca uma articulação com o governo federal e com os municípios, de uma política integrada, passando desde a escola até os conselhos tutelares, envolvendo a justiça, certo? Ou nós vamos ficar enxugando o gelo. Porque a gente está correndo atrás de bandido, certo? Você vê aí a guerra das organizações criminosas organizadas, e mais de 80% da violência que ocorre no nosso estado é fruto da droga. E muitas das pessoas que estão presas, eles não são traficantes, eles são usuários que, para manter o seu vício, vendem pequenas quantidades de droga. Agora, eu não acredito que só botando o homem na rua, melhorando a estrutura, a gente vai resolver o problema da segurança. Nós temos que investir em inteligência, tem que fechar as nossas fronteiras, tem que ter um trabalho nos portos, tem que ter um trabalho nos aeroportos, tem que ter a participação do município, certo? E aí eu acredito que a gente possa dar uma solução. Mas em contrapartida, também o poder público precisa oferecer outra coisa. Nós precisamos ter mais quadra de esporte, nós precisamos incentivar mais o esporte, nós precisamos ter políticas mais empreendedoras para a nossa juventude, certo? Porque hoje a gente vive aqui uma grande contradição, né, Valmir? Eu tenho uma outra teoria em relação a essa questão do combate ao tráfico, né? Eu olhando aqui eu tenho um olhar que é o seguinte: existe muita corrupção, né, do Estado, eu falo da polícia, das polícias, da própria justiça, e
a segurança pública acaba colocando na cadeia quem não deveria estar na cadeia, porque quem deveria estar não é o vendedor de droga, é o traficante. Exatamente. Os grandes traficantes, esses estão protegidos até pelo Estado, né? Pelas polícias que sabem onde funcionam os pontos de distribuição de drogas, tá? Tem mais informação do que todo mundo. E, no entanto, a gente não vê ações nesse sentido, né? A droga quando se faz uma apreensão de droga, você prende quem está transportando a droga, mas não tem nenhuma preocupação de buscar prender quem receberia a droga, quem está financiando isso, né? Quem está bancando. Então prende o avião, mas não prende o traficante. Então não se combate dessa forma, não vai se combater o tráfico. Mas você está correto, porque veja bem o seguinte, nós temos o problema da corrupção, sim. Tanto é que, veja bem uma coisa, como é que um armamento pesado chega na mão do traficante? Isso passou por portos, por aeroportos, pessoas pegaram propina, pessoas fizeram vista grossa, não é verdade? Exato. E já chegou momentos de traficante, né, peitarem o poder público. Né? Quando eu falo poder público, eu estou falando do Estado como um todo, de dizer, não, eu vou ser preso hoje, daqui a tal dia eu estou solto. Não é verdade? Então, esse também é um grande desafio, por isso a participação de todos ela é mais importante nesse processo. Você me lembrou uma coisa, Valmir, que às vezes a gente chega no município e a pessoa diz assim, mas deputado, aqui todo mundo sabe quem vende droga e aonde vende, e não fazem nada. Exatamente. Aí você prende aquele garoto que está ali na rua, numa esquina, vendendo a droga. E não pergunta dele, quem que te fornece a droga? Vamos prender também, não é? É isso. Deputado, então, a gente vai depois divulgar essa carta, assim que a gente tiver esse conteúdo digitalizado, né, da carta sobre a saúde que queremos para o futuro do Amazonas, o nome é esse, né? A carta foi elaborada no 6º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas, que ocorreu de 22 a 24 de julho, tá? Encerrou hoje, né? Exatamente. Está encerrando hoje esse encontro, foi aqui em Manaus, e eles tiraram essa carta, a saúde que queremos no futuro do Amazonas. Então a gente vai divulgar esse documento depois. Eu agradeço a sua participação para discutir um pouco sobre esse tema que é importantíssimo para a sociedade. Eu me coloco à disposição, mais uma vez eu quero agradecer o convite, né? O problema da saúde é um problema que aonde a gente chega as pessoas têm cobrado e de forma correta, afinal de contas eu estou deputado estadual, né? E a população tem esse direito e deve realmente cobrar soluções para que a gente possa fazer com que ela funcione. E eu só agregaria algumas coisas, Valmir. Eu acho que nós precisamos, se o caminho realmente é a terceirização, que eu tenho eu não sou a favor desse modelo como está hoje no Estado, mas que nós precisamos ter critérios, que nós precisamos ter números muito claros e transparentes, porque a população não tem acesso a isso, nem a gente tem enquanto parlamentar. E que a manutenção desse sistema também esteja muito claro para nós. Porque, por exemplo, você pegar um hospital como João Lúcio, que é o nosso hospital de referência de traumatismo craniano, né? De traumatismo de face também. E não ter um tomógrafo funcionando é botar uma venda nos olhos dos médicos, certo? E essa semana me ligaram que até o raio-x estava com problema. Então, eu acho que a gente precisa ter uma clareza disso, porque os números que a gente fala na saúde não são números pequenos. A outra coisa, quando eu falo dessa questão da transparência, você veja, e desse modelo de terceirização. O que o Estado informa? Informa que a empresa recebeu. Mas aí você vê na outra ponta os trabalhadores fazendo movimento contra porque estão sem receber. Para você ter uma ideia, no mês de maio do ano passado, a Procuradoria-Geral do Estado participou de mais de 900 audiências na Justiça do Trabalho desses trabalhadores terceirizados. Ou seja, em algum momento o Estado pagou, em tese a empresa deve ter pago, mas ele entrou contra o Estado por causa de atraso, e o Estado pagou de novo. Então, nós precisamos ter essa relação muito clara
para que não haja prejuízo ao erário. Então eu vejo que o modelo de terceirização precisa ser um modelo discutido de forma mais transparente e que a gente possa ter um modelo eficiente. Agora, eu entendo que áreas estratégicas e básicas do Estado, o Estado tem que fazer concurso sim, e tem que ter esse trabalhador da saúde trabalhando enquanto servidor público do Estado, para que ele possa fazer o que era feito e ainda é feito por muitos trabalhadores da saúde. Eu lhe agradeço e me coloco à inteira disposição para a gente discutir não só o tema da saúde e da segurança, mas também o desafio da geração de emprego e renda e de desenvolvimento econômico do nosso Estado. Ok, agradeço então a sua audiência e a gente encerra aqui a nossa live. Muito obrigado.